Meu nome é Cristiano, eu sou dentista há 20 anos já, e eu sempre fui adepto a sistemas, né? Eu já venho de um passado aí onde a gente já meio que monitorava a nossa gestão, e quando foi apresentado o controle odonto, eu até fiquei meio relutante assim, em mudar, porque você tem um banco de dados, um cadastro de anos, né, da sua clínica, de pacientes, e a gente conseguiu essa importação, e o que virou a chavinha mesmo foi, a partir do momento que eu instalei o sistema e eu trouxe todos os meus dados físicos dos pacientes, eu já passei a usar esse daqui e esqueci do outro, né, para não ter que ficar mesclando de uma coisa para outra, né, então é como se você mudasse de um endereço e fosse para o outro e vida nova, a partir daquilo ali. Né? E hoje eu vejo que o sistema, né, o controle odonto, até mesmo por conta das lives, toda quinta-feira faz live praticamente o dia inteiro. Algumas eu consigo acompanhar, e acho que começa às 8 horas da manhã. Então, o intuito de estar aproximando um pouquinho da gente, né, para entender um pouquinho a nossa realidade. Eu falo que se alguma coisa mudou aí dentro, mudou para melhor. Tem um tempo que a gente acho que tinha uma barreira entre o dentista e o controle odonto, que a gente não conseguia tantos recursos, mas hoje está muito rápido a mudança, né? Eu acho que em prol da classe, né? Então hoje eu consigo entender o meu negócio simplesmente clicando em alguns botões. A gente consegue saber como é que a clínica tá andando, desde a parte de faturamento, a parte de dados dos clientes, contratos até mesmo são fáceis de modificar, até com a ajuda da parte jurídica, né, para que tudo funcione de uma maneira segura aí para todos os fins, né, tanto para o cliente quanto para a gente que é dentista, né, dentista raiz até. E nessa transição, Cristiano, mesmo você tendo aí já sendo adepto, já tendo uma clínica, vamos dizer, digitalizada, né, digital, utilizando o EasyDental antes de implantar o controle odonto, teve dificuldade na implantação? Não, pelo contrário, ele é muito intuitivo, eu acho. Eu adoro tecnologia, eu tenho graças a Deus, tenho uma facilidade de pegar as coisas e saber o rumo que a gente vai, né? E ele, à medida que vai mudando, que já vai atualizando, que já vai mostrando pra gente os recursos que tem, já vai pegando. Já começo a fuçar em tudo. E aí eu entendo que a facilidade hoje dos movimentos, a facilidade onde você buscar as coisas é muito clara, assim, pra gente, né? Não tô puxando sardinha, não, porque, assim, eu tive outras oportunidades de mudar para outros sistemas e, tipo, não quis, né? E não é só por questão de custo, enfim, mas eu acho que o sistema, ele entrega pra gente bem completo, e eu vou te falar que, mesmo sabendo algumas coisas, que eu cuido hoje da minha clínica da parte operacional, né, uma parte comercial, a minha esposa da parte administrativa, então eu falo que eu tentei, de um tempo para cá, entender um pouquinho de tudo, mas eu fico mais com a parte de operacional mesmo, então a parte de relatório, de filtro, a parte dos esquemas das próteses, é muito claro e muito fácil de mexer, muito fácil. Bacana. E eu uso 30% dele, viu? Ainda assim, né, Cristiano? Ainda assim é difícil utilizar tudo. Mas hoje, Cristiano, conta um pouquinho sobre sua clínica, como que funciona, quais são os desafios de vocês aí. Cara, a minha clínica, a gente mudou, vai fazer 3 anos agora em setembro, para um ponto maior, né? A gente saiu de uma clínica de praticamente 70, 80 metros quadrados para uma de 250, 270. Nossa. Então, são 4 salas de atendimento. A gente tinha antes no controle odonto o sistema de dentista, então ele ficava travado na quantidade profissional, né? Na quantidade profissional. A gente mudou para a versão clínica, né? Que aí é ilimitada a quantidade profissional. A gente trava por 4 consultórios, 4 cadeiras, então eu consigo no mesmo dia realocar 2 dentistas dentro de uma mesma cadeira, só ajustando mesmo a questão da agenda, assim, né? Então, hoje o cliente, ele chega na clínica, ele passa por uma triagem, a gente faz um cadastro. Agora, mais uma vez, eu descobri que tem um aplicativo que a gente consegue ver a pasta médica dele, e eu fiquei fascinado, já fiz o QR Code, já está instalado lá na frente para
para o paciente ter acesso a toda a documentação dele. E então a gente faz todo o cadastro dele, toda a ficha de anamnese, e ele chega até a minha sala, onde eu faço toda a avaliação dele, todo o planejamento, e eu criei conjuntos de tratamentos onde você, com 4, 5 cliques, já monta um plano de tratamento para ele bem rápido, que eu achei fantástico. O controodonto antes, você tinha que criar vários procedimentos, e vários procedimentos você tinha que realocar dentro dos conjuntos. Agora facilitou, você cria um único procedimento, você realoca ele dentro de vários conjuntos. Então, esse final de semana mesmo que passou, sábado e domingo, eu só fiquei montando esses conjuntos, distribuindo os procedimentos para a gente, inclusive, saber não apenas o que a gente vende, né? A gente ter o controle do que a gente entrega, que eu acho que é a parte mais importante, né? Sim. Não adianta você vender uma coisa e você não conseguir entregar. Não adianta você ter um dentista que trabalha aqui com você e você não sabe o que ele te entrega. Você não sabe a quantidade de procedimentos que ele está executando, para saber se o que você tem de combinado com ele, da parte financeira, está valendo a pena para ambos, né? Então, o controodonto ele dá uma visão bem englobada tanto de faturamento, quanto da entrega, quanto da produção. Você consegue cadastrar todos os colaboradores, saber quantos colaboradores, qual o valor de cada colaborador, fornecedor que você tem. Por exemplo, a gente trabalha bastante aqui com anel dente, né? Então, se eu puxar um filtro rápido, eu sei a quantidade de implante que eu fiz, eu sei a quantidade de implantes que foi vendido, a quantidade de implantes que foi entregue, como está meu estoque. Então, eu falo que hoje a minha clínica, ela não vive sem esse sistema não, cara. E eu fico relutante de se um dia chegar para mim e falar assim, você tem que ir para outro, né? Mas assim, uma coisa que tem que deixar claro aqui, eu já não sei aqui, às vezes as pessoas, eu vejo no grupo lá, né, que a gente tem, que as pessoas falam sobre queda do sistema, né, que acontece. É uma máquina, e tudo isso tá na nuvem. Então, a cada melhoria que passa, às vezes, em determinado momento, você precisa ter uma pausa. Só que no nosso fluxo hoje no dia a dia, como tudo é online, você bloquear é difícil. Vou te contar uma história. Um tempo atrás, um ano e pouquinho, a gente fez como se fosse um dia, 2 dias focado só apenas na venda de implante, né? E, cara, parece uma coisa, no dia que foi começar, me passa um caminhão aqui na frente, me arranca os fios da internet, e eu fiquei sem internet na clínica. E a gente começou a fazer tudo na mão, todos os orçamentos fazendo na mão, meio que de cabeça. 2 dias depois, aqueles que a gente conseguiu converter, né, que deu o faturamento, eu fui levar para o sistema. Eu devo ter tomado um prejuízo, não um prejuízo, mas eu devo ter passado preço errado de 12% a 15%, mais ou menos, porque no sistema eu sei quanto, né, tá tudo gravado, a nossa precificação, e na mão, mas tudo bem, a gente tirou de letra e deu tudo certo, mas sem sistema hoje, nem preço a gente vai passar, eu não sei. Já tá tudo salvo, a gente se acostuma, né? Quando tem facilidade, a gente se acostuma fácil. Exatamente. Óbvio que a gente está aqui, né? Tem muita melhoria, né? Por isso que eu acho que esse bate-papo, essa reunião com os dentistas, o grupo está bem aberto, solícito. As meninas que não sei se elas já existiam aí dentro do controodonto da empresa de vocês, e elas entraram agora, estão dando um suporte bem legal para a gente. E eu espero que isso continue melhorando, né? Não é fácil, porque você implementar uma coisa, fazer ela funcionar de uma maneira que seja segura, dá trabalho. Mas a partir do momento que ela está rodando, os ajustes eles vão sendo necessários, né? Eu penso assim, como tudo. O que você falou é interessante, porque assim, às vezes o cliente do outro lado, Cristiano, ele não percebe todo o esforço que a nossa empresa ela faz em relação ao atendimento. As meninas que você está se referindo é o pessoal do sucesso do cliente, né? A Daiane, o pessoal. Isso. Esse time já existia, só que era um time que tinha muita dificuldade de falar com o cliente, de ter esse contato mais próximo com o cliente. A gente vem traçando algumas estratégias, entrando em grupo, contato mais por WhatsApp, que antes era mais telefone, então não tinha WhatsApp. E hoje tudo é WhatsApp, o pessoal não tem tempo, então a gente foi mudando um pouco, aproximando mais, pegando mais do pé para poder ficar mais próximo do cliente, e justamente para o cliente se sentir ali mais acolhido, né?
Então, hoje, assim, não te cortando, mas eu levo isso para minha clínica, né, cara? Hoje a gente fala muito na parte humana das coisas, né? sim. Hoje a gente não vive sem pessoas, por mais que a gente tenha sistema, tem tudo, acho que as pessoas é que dão suporte pra gente, e só o simples fato de alguém ver uma mensagem nossa e responder, até mesmo, pensa no meu negócio aqui, meu paciente, ele manda uma mensagem pra gente e a gente simplesmente não responde? Não, você dá um suporte, sabe? Olha, vamos levantar isso, vamos entender o que está acontecendo e a gente vai te dar uma resposta o quanto antes. E é isso, como dizia, não deixar no vácuo, né? Exatamente. Mas só de ter as pessoas mais próximas, de responder, de repente falar assim, a gente tá trabalhando para isso por data, sabe? Se o cliente vem aqui hoje, ele quer comprar um produto, eu tenho que dar data para ele que a gente vai entregar, porque senão, Sim. E acho que para tudo é assim, né? Mas a parte humanizada, eu acho que é o que falta muito em algumas empresas, e só de vocês verem isso, de ter implementado isso, de colocar as pessoas próximas da gente para ouvir a gente e entender se o que a gente precisa é válido, ok. Eu falo isso porque outros sistemas têm algumas coisas que já são assim, né? Sim. A gente faz parte de um grupo aqui, aliás, 2 grupos, inclusive, mas a gente faz parte de um grupo, que é a pessoa da Prime, e acho que deve ter alguém assistindo a gente aqui, e a gente tinha uma dificuldade muito grande de implementar as coisas, e talvez coisas que a gente está pedindo há muito tempo que vieram saindo agora, e talvez por conta dessa proximidade. E Sim. eu vejo que outras pessoas que têm outros sistemas até querem sair do outro para vir para cá, mas elas também ficam limitadas por talvez não conhecer. E qual que é o feedback que a gente tem? Suporte que a gente não tem. Eu fui comprar um equipamento para minha clínica e eu pesquisei sobre a assistência, sobre o suporte. Se não tem suporte, eu tô fora. Porque isso vai dar dor de cabeça pra gente, entende? Mas o legal, assim, antes a gente tinha que abrir um chamado, aí você tem que esperar, a pessoa ligava rápido, e a gente sabia até o horário que a pessoa ia ligar mais rápido, então já sabia que se você mandasse um chamado naquele momento, então, tanto tempo depois as meninas iam ligar. Hoje não, hoje tem contato direto com todo mundo, né? Então você precisa de um suporte, às vezes ela até fala assim, vou te dar uma alternativa, mas abre um chamado, porque você tem um tempo maior para poder falar com o pessoal, assim, sabe? Teve a gente precisou entender um pouquinho a questão de fechamento de caixa, faturamento, parte de recibo, a parte de nota. Isso era uma coisa que a gente estava deixando defasada. E a gente marcou uma reunião, ficaram com a gente quase 3 horas conversando e foi esclarecido tudo, até mesmo para dar um suporte para a gente, né? Sim. E hoje, sem treinamento, não vai, cara. Não vai. Para tudo, né? Isso é bacana. É bom até para ficar claro aqui para os nossos telespectadores. Antes de iniciar a nossa live com o Cristiano, ele falou assim, Jadson, vai direcionando aí que eu não sei o que eu vou falar. Eu virei para ele e disse, eu também não sei não, é um bate-papo e vamos lá. Então nada disso que está sendo falado aqui pelo Cristiano e por mim, tem um roteiro pronto, foi combinado, então o Cristiano está realmente colocando aqui o sentimento dele como cliente, né? E isso é bom, porque traz essa transparência da nossa empresa e é assim que a gente gosta de trabalhar com os nossos clientes. Tá satisfeito? Tá satisfeito. Não tá satisfeito? Me diga o que é pra gente resolver. Não, e ao vivo é melhor, né? Ao vivo você pode falar o que você quiser. Exatamente. Não tem nem como eu segurar o Cristiano aqui. Ô, Cristiano, fala isso não. Eu não sei se... Mas isso é bacana. Eu não sei se todo mundo já sabe, quem usa o controle odonto, eu não sei se alguns pode ser que não estejam dentro do grupo, enfim. Mas o último ajuste que foi feito, né, os últimos, né, porque já vi que já entrou mais 7 correções, só de ontem. O último ajuste foi a gente conseguir movimentar para a sequência dos tratamentos que a gente quer que sejam incluídos, né? Exatamente. Então, antes o que eu fazia? Eu fazia todo o planejamento do paciente, depois o paciente fechava o contrato e aí ia embora. E, em casa, eu teria que sentar, pegar o planejamento dele, listar item a item, colocar as consultas que eu queria, para todo mundo imprimam aquilo e as pessoas seguem. Agora, quando você aprova que você consegue colocar na ordem, até mesmo, eu não testei ainda, mas dá, né? Na impressão do plano de tratamento, já sai na ordem. Então as meninas conseguem dar sequência naquilo, respeitando aquela ordem que já foi feita no planejamento. Isso para mim, eu já ganhei, assim, pelo menos 1 hora, 1h30 do meu dia, só de fazer planejamento dos pacientes que fizeram tratamento aqui. E as meninas, elas vão conseguir imprimir, não só imprimir, né, Cristiano? Na agenda, próximo agendamento que ela fizer do paciente já fica vinculado com o próximo
procedimento a ser realizado. Então, hoje a gente tem dentistas aqui de determinadas formas, assim, a gente tem o dentista que ele trabalha pelo dia, né, então a gente tem um combinado, o quanto ele tem que me entregar dentro de um dia. A gente tem dentista que trabalha ainda por procedimentos, mas a gente também tem um limite que a gente consegue entregar. Então, hoje a gente tem um equilíbrio bem grande na clínica do que a gente vende e do que a gente entrega, principalmente para a gente melhorar o fluxo de caixa, porque há muito tempo atrás a gente não tinha esse controle. Eu não entendi, assim, tipo, eu acho que se vendeu, sei lá, 10 mil, você tem que entregar 10 mil. Não tem essa, mas não. Você não recebeu ainda esse valor, principalmente porque a gente usa muito a parte de parcelamento, né, para os clientes, assim. E o legal, até mesmo entrando nesse gancho, é que antes a gente tinha que fazer um controle dos pagamentos via banco. Então, eram 3 trabalhos, porque você tinha que gerar um boleto dentro do banco, aí o paciente, você tinha que conferir se ele pagou, para você vir no sistema e dar baixa. Dar o nome dele lá, baixar pelo nome. Hoje é tudo automático, pum. A gente economizou, em média, no mês, de implante e estoque de material, só fechando os armários, em torno de 5 a 6 mil reais. Só controlando, por mês. Porque agora a gente sabe realmente quanto a gente precisa para poder fazer a entrega daquilo que foi vendido. E antes era Deus dará, né? Você comprava, sei lá, 20 pacotes de luva e você só usava 5 no mês. Aí no outro mês você comprava mais 10 e ficava já 20 de novo, sem necessidade. Então, é por isso que eu digo, assim, a gente tem que conhecer tudo e saber tudo que vai implementando para a gente, cada momento, ir colocando. Ó, de 2019 para 2023, a gente está falando de 5 anos já usando, né? Sim. E eu estou usando só 30%. Eu não emito nota fiscal por ele ainda, e nem recibo. Ainda não. Recibo acho que sim, mas nota fiscal não. Precisava, né? Cara, eu tava falando com um cliente ontem, eu tava conversando sobre nota fiscal com o cliente disse, mas minha prefeitura aqui eu já consigo emitir. Eu digo, olha, eu já emiti nota pelo site da prefeitura. Não sei se você já teve essa oportunidade, Cristiano. Já, muito. É um estresse, porque assim, principalmente se você tiver muitas notas para emitir, você entra, emite uma. Passou 3 minutos, nem 3 minutos, 2 minutos, o site da prefeitura desloga. Você tem que logar de novo. Porque já perde a sessão, aí você tem que logar de novo. Esse logar de novo, aí você tem que fazer o cadastro do cliente que você já fez no sistema de gestão, né, do controle odonto ou em qualquer outro. E aí você tem que cadastrar novamente, colocar valor, correndo o risco de errar. Cara, você leva ali uns 5, 10 minutos para emitir uma nota. Fácil, porque é um cadastro inteiro que tem que fazer, novamente. E aí, emitiu de um, aí vai pegar o outro paciente, mesmo sistema. Cai, aí tem que logar novamente. E vai lá e começa a emitir. Cara, é muito moroso. Dentro do sistema, recebeu o valor do paciente, 2 cliques. 2 cliquezinhos, já foi. Porque o sistema já tem os dados do paciente, já tem valor, já tem tudo. E Cristiano, hoje, com todas as estratégias, vocês conseguiram ter uma evolução de faturamento, de resultado na clínica, pela implantação do sistema ou por mudança de estratégia? Tem algum case que você queira compartilhar aí com o pessoal que está nos ouvindo? Eu acho que assim, a gente, graças a Deus, cresceu muito assim, até pelo que a gente faz aqui, né? Pelo que a gente entrega, pela minha cobrança, por estar em cima, por ter esse controle todo, mas o sistema ele facilitou a parte da nossa gestão, né? De você entender tudo, assim, né? Tipo, eu puxo um relatório hoje aqui, a gente tem até umas planilhas separadas que eu pego números do controle odonto em determinados pontos, tipo, a nossa inadimplência com nossos recebíveis, e eu sei qual é a porcentagem de inadimplência que está tendo, ou já sai automático isso no controle odonto, você consegue ver lá, né? Dá para você fazer do mês, dá para você fazer do ano, dá para você fazer dos últimos meses. Então, acho que esse controle, né, da parte de gestão, ele facilitou demais. E da parte de controle de recebíveis, facilitou demais. Porque antes, eu digo que era meio que na folha do pão, né? Que a gente anotava tudo no caderninho, e você tinha que ir lá olhar, você tinha um recebimento para fazer hoje, você tinha que olhar no sistema se aquilo ali caiu. No próprio Easy, ele mostrava pra gente que a gente tinha X valores para poder receber hoje, aí você tinha que ir no banco, ver quem pagou, entrar lá e dar baixa, e facilitou muito, assim. Agora,
crescimento na parte operacional, no sentido que talvez eu possa fazer um pouco mais de avaliação no dia, né? Que o sistema ele facilitou esse processo, é muito rápido, né? Eu monto um planejamento aqui no paciente, às vezes em 5 minutos, sabendo o que eu quero, assim, sabe? Eu já vou nos conjuntos, 3, 4 conjuntos, eu já monto tudo. Hoje, qual que é o tipo de cliente ideal para a sua clínica? Você tem isso fácil aí? O cliente ideal? O ideal que traz mais resultado financeiro? Meu faturamento hoje, pode-se dizer que meu carro-chefe aqui é implante e prótese fixa, cara. Eu tenho bastante paciente de reabilitação, eu atendo muita gente que já vem de outros consultórios, que passaram por outros dentistas e ficaram insatisfeitos por algum motivo, talvez algum motivo combinado. Eu mudei um pouco a minha estratégia, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito professor, né? Eu gosto de explicar para o paciente tudo, e muitas vezes ele não entende nada daquilo, ele só pensa no número que está saindo daqui. E aí depois ele chega em casa e fala, mas não estava isso? Mesmo você explicando. Então eu mudei um pouquinho de querer mostrar para ele que realmente ele precisa de um tratamento decente, sabe? E que o quanto é importante ele remover os implantes que estão colocados errado, numa posição que desfavorecesse o resultado que eu vou ter com o trabalho dele, fazer a coisa mais certa. Eu estou implementando também, que eu não fazia antes, toda a parte de cirurgia guiada, então está facilitando demais o processo. Eu posso pôr mais cirurgias durante o dia para entregar, e então o meu público hoje, vou dizer assim, desculpe se o termo que eu vou usar aqui é ruim, mas eu acho que não, mas é as minhas senhorinhas, meu senhorzinho banguelinho que vem com dente, ou vem com, sabe, e sai daqui sorrindo. É isso, cara. Entendi. Eu tenho prazer de atender todos eles, que hoje eu vou fazer uma live às 2 horas com uma paciente que a gente terminou uma reabilitação e a mulher tá, tipo, encantada. E ela tem o direito dela falar o que ela quiser ao vivo. Então, vou sentar com ela aqui, igual eu tô falando com você, e vamos abrir a live 2 horas e eu quero ver e ouvir o que ela vai me dizer por tudo aquilo. E assim, ó, hoje a gente fala muito nessa questão do faturamento, que tanto do potencial que você tem de venda, quanto do potencial que você tem de entrega. Sim. Eu tenho muito medo hoje, cara, e falo abertamente isso, de fazer vendas absurdas. Porque por exemplo, eu decidi não abrir o consultório aos sábados. Então, meu consultório só funciona de segunda a sexta. Por quê? Porque de segunda a sexta eu tenho muito dentista e horas sobrando. Então, para que eu vou abrir de sábado para ter uma despesa maior no sábado, se eu tenho horas sobrando para poder entregar o que eu vendo? O mês passado, para um ano de 2023, foi um mês de recorde de venda. Que, comparado com o ano passado, no mesmo mês de março, a gente cresceu aí 120%. A venda foi 120% maior. Bacana. E esse mês agora de abril já é um pouquinho ruim, né? Talvez por poucos dias de avaliação, talvez pelos treinamentos que a gente fez. Só faço avaliação. Muito feriado. Eu só faço avaliação 3 dias na semana. Eu tenho 2 dias que eu entrego o tratamento. E eu tenho toda a minha equipe me ajudar. As 4 salas funcionam full time. Só de, acho que quarta-feira, que fica uma sala vazia. Então eu tenho horas livres ainda, né? Então eu posso ainda vender um pouquinho mais. Só que a minha clínica não fica com a recepção lotada. Eu não gosto de muvuca. Então é um público um pouquinho diferente. Meu ticket médio é um pouquinho mais alto do que o normal, porque eu não me esforço para entregar um trabalho bem feito para o paciente e ser reconhecido por isso. Então, é o que eu te disse, para o cliente chegar aqui hoje, ele passou por várias experiências ruins. Sim. E a gente não quer ser mais um, não. A gente quer ser a experiência boa dele, que a gente quer mudar esse perfil. Esse é o nosso propósito, sabe? Então, isso aqui eu anotei, essa questão da gestão, eu já vou em cima disso para ver, né? Para saber, inclusive, eu lembro que uma vez, um pessoal da própria empresa de marketing nossa, ela pediu, faça um relatório dos clientes que te pagaram um tratamento maior. E você vai me mandar o CPF deles e o CEP de onde eles moram. E a gente mandou para eles, eles linkaram. E aí trouxe pacientes que são dessa mesma rede, né? Vamos dizer assim. E foi bacana. Por exemplo, a venda que a gente teve no mês de março foi tipo para 35 pacientes. Então, só que se você consegue entender ali o perfil, você aumenta muito
vendendo para menos, você consegue entregar mais qualidade e ter um resultado melhor, né? Para que eu vou ficar com o paciente 40 minutos na sala, eu posso ficar com 1h30 com ele, dar uma atenção. E aí você tem um tempo maior para entregar um trabalho com qualidade, entendeu? Os dias que eu atendo, por exemplo, são 3 pacientes no dia. Então eu pego ele, 9 da manhã e vou até 1 da tarde. Às vezes 2 de manhã, mas são procedimentos mais estendidos. É quando chega no finalzinho do tratamento, é onde eu entrego tudo que eu preciso, entendeu? Então são casos mais específicos, assim. E, enfim, é assim que eu levo meu negócio e dá certo. Tem um colaborador que trabalha comigo que um dia eu falei, cara, eu precisava dar um jeito de ter um pouco mais de vida, assim, de entregar um pouco mais, de não ficar tão em cima. Ele falou, Cris, o seu negócio você fez assim, né? Você faz a sua gestão com o sistema e você consegue controlar tudo. Eu consigo abrir o sistema hoje e ver os dentistas, os pacientes que passaram ontem, quem deu uma nota baixa pra gente, a gente vai em cima para saber o motivo. Eu consigo saber quem foi atendido e que os dentistas não deram baixa no procedimento que está em aberto ainda. Hoje é muito fácil isso daí. Sim. E aí a gente consegue cobrar e consegue fazer em cima. E assim, eu tenho uma outra clínica, só que é uma clínica que eu tenho de sociedade com os amigos, que é em Minas, e a gente também usa controle odonto lá. Então, muitas vezes eu quero saber o que está rolando lá, é um botão, já muda, e eu já estou lá vendo o que está. E eu vou de novo e volto para minha. Então, uma vez que eu fui fazer uma avaliação com uma paciente aqui, eu estava lá. E aí, depois eu desliguei, quando eu reiniciei, eu falei, uai, mas cadê, né? Aí eu lembro, será que quando eu fiz lá, eu estava mexendo e fui ver, estava lá. Cara, é bacana. Tem muita coisa que às vezes fica um pouquinho escondido do controle odonto e às vezes no dia a dia a gente acaba não se debruçando ali para poder entender todos os recursos. E é momentos como esses de live que a gente acaba trazendo aí algumas coisas que talvez vocês não saibam, né? Alguns já utilizam, mas para fazer a diferença aí no dia a dia da clínica.